Maris Guia. Candidato, no outro bloco, então, o Marco Antônio perguntou, é possível, é viável, dentro desse cenário que o senhor expôs, pagar o piso para os professores? É absolutamente viável pagar o piso integral aos professores, como é viável pagar aos aposentados em dia e a todos os servidores, só que no horizonte de até um ano de governo. E desde que, e somente se o ajuste fiscal, por um lado, e as ações de retomada do crescimento econômico forem empreendidas com a coragem que é devida. Que ações são essas? Em primeiro lugar, cortar 25% dos cargos em comissão. Aliás, eu fico muito à vontade para dizer isso aqui, porque eu fui o primeiro a fazer as propostas que agora eu vou elencar, e estou sendo, eu diria, agradavelmente copiado por vários candidatos, a começar do próprio Anastasia. Então, eu vou reduzir 25% dos cargos em comissão, vou reduzir as secretarias de Estado, que são 21, para aproximadamente 12 secretarias de Estado. Eram 23 com os tucanos. Reduziram para 15, depois voltaram a 21. Pimentel manteve as 21. E agora o próprio tucanato fala em voltar para 12, que eles é que aumentaram para 23, para 21. Eu vou reduzir para 12 secretarias de Estado. Vai extinguir alguma ou vai juntar elas? Eu vou juntar secretarias. As políticas públicas serão preservadas na sua integralidade, associando. Aliás, esse modelo das caixinhas segmentadas é algo completamente superado. Você falar de educação de um lado, cultura de outro, esportes de outro, isso não faz sentido. Você tem que promover integrações, né, de políticas públicas e assim por diante. A terceira coisa é uma auditoria completa e permanente da folha, unificando as folhas. A Polícia Militar de Minas Gerais, não é culpa dela, que o governo permitiu, processa sua folha à margem, à parte da CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão. Então nós vamos fazer auditoria das folhas, unificação das folhas. Implantar o orçamento base zero, trabalhar com os programas essenciais, eliminar o acessório e secundário, chamar os poderes, judiciário, Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, renegociar os orçamentos. Num primeiro momento tem que ter corte linear orçamentário e esses ganhos extraordinários que juízes, desembargadores, promotores e outros têm, além do vencimento que já é bom e à altura do que merecem, eles têm uma remuneração adicional que eu chamo de privilégios de castas e privilégios inaceitáveis. Eles entram pela meritocracia, se constituem como aristocracia no poder de Estado, a aristocracia se degenera em oligarquia e a oligarquia tiraniza o orçamento. Eles são meio que donos do orçamento, às vezes mais donos do que o próprio governador eleito pela população. É uma briga grande que o senhor compraria. É uma briga grande, mas isso tem que mudar, senão eu viro um refém. Eu vou ser eleito para ser um refém? Eu tenho que instaurar na democracia o republicanismo. E o republicanismo é incompatível com privilégio. Privilégio é uma coisa feudal, isso não pode mais continuar. Isso chega a ser vergonhoso e eu espero que todos falem sobre esse problema e apresentem soluções como eu estou apresentando. Só que o núcleo duro da crise fiscal ainda não é nada disso do que eu falei. É o problema previdenciário. Nós temos um déficit previdenciário com um custo de 22 bilhões e uma receita de 5 bilhões, de 17 bilhões de reais ao ano, cobertos pelo orçamento, o que acaba tirando dinheiro da segurança pública, da educação e assim por diante. Mas é um direito dos aposentados que tem que ser respeitados, que já dedicaram o seu trabalho ao longo da vida. Como resolver o problema? Eu sou o único autor de uma proposta para enfrentar o problema previdenciário em Minas Gerais, independentemente de que reforma previdenciária virá do governo federal. Todos os demais candidatos esperam a reforma previdenciária. Lembrando que a Anastasia acabou com o fundo previdenciário, pegou 3,3 bilhões de reais, jogou no Caixa Único e o Pimentel nem toca no assunto como se não fosse com ele. Então os dois são culpados. O que eu proponho? Mas ele já propôs aí, vai propor um projeto de lei para ter uma arrecadação apenas para a Previdência. Ele agora está começando a copiar o que eu estou falando. Esse é o seu projeto. Quer criar o fundo previdenciário. Com que dinheiro? Primeiro, as ações da CEMIG e da Copasa permanecem do Estado por lei, mas os dividendos vão para o Caixa Único. Segundo, a dívida ativa, que o Estado não consegue cobrar e fica dando anistia ou corte de 90% para receber só 10%, ela vai toda para o fundo e o fundo, como uma instituição com uma organização própria,
poderá contratar escritórios de advocacia no Brasil para fazerem cobrança judicial e forçarem os devedores a pagar. O pagamento da dívida ativa deixa de vir para o cofre da Secretaria de Estado da Fazenda e vai para o Fundo Previdenciário, para financiá-lo. Terceiro, a contribuição dos aposentados e dos servidores para a finalidade previdenciária, é claro, vai para o fundo. Quarto, o imposto de renda na pessoa física cobrada de servidor público, a lei permite que isso fique com o Estado. Ao invés de ir para o Tesouro, metade vai para o Tesouro, metade vai para o fundo. Quinto lugar, reforma patrimonial. É dificílimo o Estado, como tal, após identificar todos os imóveis que ele tem e não usa, que são aos milhares, prédios, fazendas, lotes, casas, salas, tudo isso, ele pode transferir esse patrimônio imobiliário que ele não usa para o fundo e o fundo contratar empresas profissionais para fazerem ao longo de anos leilões a preço de mercado desses imóveis para se capitalizar. E por fim, o governador negociar com o próximo presidente da República, seja ele quem for, a questão da dívida do Estado, que já foi paga várias vezes, que houve tempo que a Selic chegava a 27%. Até 2007 era isso, então já foi paga várias vezes. O Estado vai pagar a dívida, mas ao invés de pagar para o governo federal, paga a amortização do principal com um juro bem reduzido para o fundo, que é mais uma forma de capitalização do fundo. O fundo capitalizado dessa maneira nunca mais teria problema financeiro, desde que a gestão do fundo seja totalmente profissionalizada com auditoria trimestral, sem representante de trabalhador A, B ou C, que acaba em corporativismo, a gente sabe em que dá isso, olha a gestão dos fundos federais em que deu, né? E sem nenhuma tutela da Secretaria de Estado da Fazenda, que nunca mais poria a mão no dinheiro do fundo. Com isso, você tem o problema previdenciário definitivamente resolvido ao longo de 5 a 10 anos, que isso é uma transição que vai sendo feita. Essa é a proposta que eu faço e, francamente, até agora, eu não ouvi nenhuma proposta concreta para resolver esse problema. Leandro. Candidato, você falou sobre propôs esse fundo, né? Como é que esse fundo lidaria com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, que a gente está numa situação caótica aí há muito tempo já, né? Os servidores não conseguem ser atendidos aí em consultas simples assim, aqui em Belo Horizonte, no Estado. Como é que ficaria essa relação desse fundo com o Instituto? Ele teria que tipo de proposta tem por Eu quero separar as coisas. O Fundo Previdenciário vai cuidar de aposentadorias e pensões. A prestação do serviço médico e odontológico aos servidores públicos é um Instituto de Previdência e seus parceiros que nós vamos ter que, através de ações de saúde, colocar ordem na casa. Mas eu não quero misturar o dinheiro do Fundo Previdenciário com outras atividades, senão daqui a pouco nós começaremos a fazer um desvirtuamento da finalidade previdenciária, que é o núcleo duro e o núcleo crítico da crise fiscal. A questão do Instituto de Previdência é gravíssima hoje, mas do ponto de vista de custo, comparado com a questão previdenciária, é relativamente fácil de resolver. Porque aí tem problema de gestão, tem um problema de paralelismo, porque dedica-se mais atenção à FEMIG e não se dedica a atenção devida à própria Previdência. O Hospital da Previdência, o Central, está em Pandarecos, com uma ala completamente abandonada, o número de leitos reduzido praticamente à metade, o serviço odontológico em colapso e o atendimento no interior completamente em colapso. Pessoas para fazer uma cirurgia eletiva, isto é, pré-agendada, às vezes esperam 1 ano para obterem uma vaga. Isso é um desrespeito completo ao servidor. Então, no escopo da questão saúde, nós temos que também resolver o assunto ipseng. Agora, o senhor falou da questão da contribuição dos aposentados e dos ativos. O senhor cogita aumentar o valor da contribuição? Porque naquele pacote do governo federal havia essa proposta, de 11% para 14%. O governo federal trabalha com o aumento de 11% para 14%. Os governos que eu falei, da Bahia, do Ceará e do Piauí, praticaram o aumento de 14%. Inclusive o Rio Grande do Sul também e agora o Rio de Janeiro. Isso, é claro, foi recepcionado pelos servidores com antipatia, com impopularidade. Mas quando viram que esses estados, especialmente os 4 primeiros que eu mencionei, estavam fazendo a coisa certa no tempo certo, eles readquiriram a confiança da população. Com esse modelo que eu propus, de criar um fundo financiado dessa maneira, não haveria necessidade de elevar a alíquota de 11% para 14%, ainda mais levando em conta que o valor do provento das aposentadorias praticadas no Brasil, no caso do servidor público, já é um valor pequeno.
Agora, todas essas medidas que o senhor disse econômicas aí, quanto que o senhor espera economizar ou, não, ou passar a investir ou deixar de pagar de dívida? Qual que é a economia que o senhor espera fazer? O que eu espero é, ao longo do tempo, são vasos comunicantes. Esse dinheiro que você vai tirando do custo tesouro, Secretaria de Estado da Fazenda, orçamento, com aposentadorias e pensões, esse dinheiro, ao migrar para o fundo vai assumindo isso cada vez mais. Então é um sistema de vasos comunicantes. Isso tem uma transição, não é da noite para o dia. Eu imagino que em 5 anos, essa transferência de recursos para o fundo, e o fundo já operando com esses recursos, aplicando-os inclusive no mercado financeiro, que você já chega num ponto ótimo, de tal maneira que o orçamento vai diminuindo o seu comprometimento com a questão previdenciária e das pensões, gradualmente, não é da noite para o dia, até chegar no 0 a 0. Candidato, uma das apostas principais do governo Pimentel no enfrentamento da crise era a venda de até 49% das ações da Codemig. O senhor é contra ou a favor dessa proposta que acabou não passando na Assembleia Legislativa do Estado? Bem, vamos falar as coisas com toda clareza. Eu, pessoalmente, não vejo como problema a separação da Codemig em duas. A Codemig Mineração e a Codemig com o nome de Codenge, que ficaria com os parques temáticos, os parques de águas, ficaria com os outros parques estaduais, ficaria com os distritos industriais e outras atividades, a chamada Codenge. Eu não vejo isso como um problema. Talvez seja até uma solução mais adequada. A questão é que isto vem somente como medida de urgência e emergência em ano eleitoral para tentar, no horizonte de 2, 3, 4 meses, portanto, no curtíssimo prazo, gerar receita extraordinária de capital através de venda para cobrir o déficit de folha e o problema do parcelamento em período eleitoral. Então é demagógico, não é sério vindo do governo Pimentel no momento em que veio. Se isto viesse no ano 1 do governo dele, dentro do escopo de um conjunto de propostas de enfrentamento da crise fiscal, ele mereceria aplauso. Agora, vir com isto no ano eleitoral, praticamente no semestre das eleições, e com o único propósito de obter de 2 a 3 a 4 bilhões de reais, é claro que o propósito era tentar pagar em dia os funcionários para dizer que o problema está resolvido, ou tentar devolver aos municípios o débito enorme de 8 bilhões, pelo menos uma parcela disso. Agora, a ideia em si é uma ideia boa, até porque vai tornar nítida a Codemig mineração, e aí que eu acho que tem que ser repensado. Hoje a Codemig Mineração recebe algo em torno de 600 milhões de royalties. Por que não 1,5 bilhão? Por que não renegociar essa parceria, inclusive exigir do sócio investimentos em diversificação empresarial e industrial no Triângulo Mineiro, ali na região de Araxá? Ok, candidato, já estouramos esse bloco. Na volta, a gente continua essa conversa e vamos falar de impostos também, tá? Então daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Radiografia Especial de Eleições, hoje recebendo aqui na Rádio Inconfidência o candidato ao governo de Minas pela Rede Sustentabilidade, João Batista Marisguia. Comigo aqui no estúdio também para entrevistá-lo estão os jornalistas Leandro Siqueira, da Rádio Inconfidência, e Marco Antônio Soalheiro, da TV Assembleia. Candidato, o governo atual defende que o jeito mais simples de resolver o problema do déficit e também de voltar com os investimentos seria cobrar do governo federal os 135 bilhões devidos pela Lei Candir. A proposta era fazer um ajuste de contas, né, um encontro de contas, e aí descontava o que o Estado deve e o governo repassava isso para Minas Gerais. Já foi até aprovado, né, pelo STF, julgado pelo STF, que o governo federal tem que fazer esse pagamento. Só que nada sai até agora, nada saiu, né? É possível, na sua opinião, fazer esse encontro de contas para não ter que sacrificar tanto a estrutura do Estado? Ou mesmo assim o senhor acha que é um gasto exagerado, né? Como você colocou antes? Esse é o discurso da rendição. Porque esse é um problema que alcança de maneira diferenciada praticamente todos os estados brasileiros. É verdade que penaliza um pouco mais Minas Gerais, que é um estado que depende muito de exportação de commodities, mineração e os produtos do agronegócio no formato de grãos não processados, né? Agora a questão é, a Lei Candir
data da época Fernando Henrique Cardoso. Você deixa de receber 100% dos impostos, passa a receber 50% sob exportação, e ao longo do tempo isso cai para 30%, cai para 25% e cai para 20%. Então há um débito histórico, sim. Agora, isso foi feito com Fernando Henrique, foi feito com Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e com Temer. Por que quando o governo do PT estava no poder, isso não foi revisto? Por que quando Dilma estava no poder, isso não foi revisto? Então a reivindicação de agora, ela é extemporânea, porque isso é histórico. Não, mas isso o ex-governador Aécio Neves também cobravam. Pois é, cobravam, mas não fizeram por onde fazer prevalecer. Não houve um movimento nacional, uma articulação nacional suprapartidária. Houve uma acomodação aos mandamentos do governo federal. E o resultado nós estamos... Aliás, pela mesma razão, embora com 55 deputados federais e 3 senadores, Minas não tem a rede metropolitana de metrô, enquanto que Porto Alegre, que começou depois, tem, completa, Recife, que começou depois, tem, completa, Brasília quase completa e o Rio de Janeiro quase completa. E nós, nada. Seja nos governos tucanos, seja nos governos do PT. Nenhum quilômetro de metrô feito em Minas Gerais. A mesma coisa se aplica ao caso da Lei Candir. A Lei Candir não pode ser vista como uma espécie de bala de prata, de variável mágica, porque ela é hipotética, ela é altamente inviável do ponto de vista objetivo de um dia ocorrer esse ressarcimento. A ênfase tem que ser colocada na renegociação da dívida pública do Estado, cujos juros são inaceitáveis, que essa dívida já foi paga mais de uma vez em função da Selic, que no passado chegou até 27% ao ano. Isso é impensável. O juro praticado no mundo é de 1,5% ao ano. Nós chegamos a 27%. E isso os governadores não se movimentam nessa direção. Isso é que tem que ser feito. Agora, com isso, o que é que Minas vem fazendo? De Aécio a Anastasia e de Anastasia a Pimentel. É fazer gestão de finanças públicas pelo lado da receita. Pelo lado da receita. Mas que receita? Receita tributária estrito sensu. E como? Aumentando as alíquotas da receita. Então é 31% na gasolina, é mais de 25% no telefone, na energia e assim por diante. É disso que vem vivendo Minas Gerais. Secretaria de Estado da Fazenda é uma secretaria tributarista, tradicional e conservadora. Ela tributa matando a galinha dos ovos de ouro. O que eu faria? Exatamente o oposto. Eu faria o que a Coreia do Sul fez. Identifica as cadeias produtivas uma a uma e negocia com uma a uma e o BDMG do lado. Empresários, vocês vão investir mais, melhorar produtividade, vocês vão ter acesso a crédito, vocês vão aumentar o volume produzido, a riqueza, e vão gerar os impostos, e a cada semestre, na medida que isso acontece, nós vamos reduzir em 2% a alíquota incidente sobre o produto. Ao longo de 4 anos, nós teríamos 8 semestres, você poderia ter uma redução de 5% a 10%, a 12%, eventualmente até mais. Produto por produto, cadeia produtiva por cadeia produtiva. Mas a cadeia produtiva do Brasil, como o senhor falou, processo de desindustrialização, né? Os empresariados estão recorrendo, o empresariado está recorrendo a refis. Como é que faz? Como é que incentiva a produção? Claro que você... Em Minas Gerais é só agricultura e mineração praticamente. Claro que você teria que acabar definitivamente na linha do combate aos privilégios com uma outra forma de privilégio ainda mais onerosa ao povo, que são as isenções fiscais concedidas a empresários cartoriais. Empresários que não sabem o que é o capitalismo, o que é mercado, o que é competição, o que é inovação, o que é investimento, o que é aumento de produtividade. Eles vivem de regalias, vivem de cartórios políticos. Isso teria que acabar completamente, é claro. Então você estabelece uma nova verdade tributária através de pactuações, como a Coreia do Sul fez. Na medida que eu reduzo a alíquota de ICMS, vocês, empresários dessa cadeia produtiva, por exemplo, do café, investem em tecnologia, aumentam a riqueza, aumenta o volume produzido, aumenta o total das vendas e o imposto que vai ser pago com alíquota menor, pela elevação do volume, compensa a redução da alíquota. Então todo mundo ganha e ninguém perde. Isso tem que ser experimentado e tem que ser feito. Por que eu dei o exemplo do café? O Brasil é o maior exportador mundial de café, maior produtor e exportador. E dentro do Brasil, Minas Gerais é o maior produtor e o maior exportador. No entanto, no mundo, quem é o maior exportador de cafés finos, industrializados? A Alemanha e depois a Itália, que não tem um pé de café. E compram, inclusive, de Varginha, de Guaxupé, de Carmo de Minas,
de Três Corações, de Três Pontas, de Machado, de São Sebastião do Paraíso, de Patrocínio no Triângulo Mineiro, ou de Capelinha no Jequitinhonha, os grandes produtores dos cafés nobres dentro do Brasil, não industrializados. O que deveríamos fazer? O acordo com a cadeia produtiva. Vamos fazer uma associação com o capital italiano, o capital alemão, trazer tecnologia, trazer capital para cá. Vamos produzir esses cafés nobres que eles exportam para o mundo inteiro, aqui em Minas Gerais. E vamos exportar a partir de Minas Gerais. Todos ganharíamos e poderíamos reduzir muito o ICMS incidente. Eu estive em Monte Sião, fronteira com São Paulo, ali ao sul de Pouso Alegre. Lá você tem 900 lojas de malharias e 800 fábricas domiciliares. Mas todo o fio da malharia é produzido em São Paulo, que a nossa alíquota é 18% do ICMS, São Paulo é 12%. Nós perdemos 19 agroindústrias para Goiás por conta do ICMS praticado em Minas, que é muito maior que o de Goiás. Então nós fizemos uma guerra fiscal e perdemos essa guerra fiscal em todas as fronteiras. No Espírito Santo, na Bahia, recentemente perdemos o maior laticínio do Nordeste do Brasil, ficava em Nanuque e passou para a Bahia. As empresas de comércio exterior, importação e exportação do leste mineiro, Vale do Aço, até Manhuaçu, todas estão migrando para o Espírito Santo em função do diferencial de alíquotas. Minas só perde desde que a Aécio entregou para o Pernambuco, num acordo com Lula, a Fiat número 2, a fábrica que hoje está em Pernambuco. Daí em diante é só perda. O senhor falou sobre, por exemplo, esse exemplo de mudar as alíquotas do ICMS. Mas todas essas propostas, a maioria delas, necessitariam de projetos aprovados na Assembleia Legislativa. O Rede Solidariedade é um partido pequeno, né? Como é que o senhor conseguiria articular isso na Assembleia? A gente sabe que a Assembleia, três grandes partidos dominam lá. O MDB, o PSDB e o PT, que são partidos que não estão ligados ao senhor. Como é que o senhor faria essa articulação para tentar propor todas essas mudanças, essas ideias? Bom, primeiro, adversários em política não são inimigos. Segundo, você tem campos de interesse comum que transcendem, se elevam acima dos interesses particulares, especialmente quando você vive uma situação de crise aguda. Você vive uma situação de catarse, você vai no fundo do poço, só tem um caminho, buscar a iluminação, buscar a luz. Então aí você tem que ter acordos fundamentais, acordos pactuados, acordos negociados, à luz do sol, em função do interesse público. Não é razoável supor que alguém faria oposição pela oposição contra o Estado, contra a sociedade, diante de projetos como esses, que são inteiramente viáveis. Agora, é claro, não é o governador e seu governo apenas propondo. Eu faria um alinhamento com os prefeitos de Minas Gerais, um alinhamento com os empresários por cadeia produtiva e por região do interior, a opinião pública, e conversaria com cada partido político mostrando as vantagens dessas propostas. E então colocaria isso em tramitação na Assembleia Legislativa, levando em conta, portanto, que a aliança seria política e com a sociedade, com os empresários, com os prefeitos, mas também buscando o apoio dos parlamentares. Qual seria o argumento de razão para se opor a algo desse tipo que somente responde ao melhor interesse público? Então é preciso conversar e convencer. Agora, o governador, para isso, tem que ter a disposição política para boa conversa, para negociação, conversar com as bancadas dos parlamentares, respeitar cada partido e fazer essas composições. Por fim, é importante lembrar, desde a Constituição de 1988, com o presidencialismo de coalizão que vale para os governos estaduais, nenhum presidente, nenhum governador governou com maiorias estáveis, sempre maiorias eventuais e cambiantes. Então, em função de boas ideias e de bons projetos, você pode obter maiorias, ainda que eventuais, em função daquele projeto. Isso é perfeitamente factível. Mas os deputados não levariam nada em troca se as reivindicações dos deputados forem o benefício público em suas regiões, o benefício público, não há problema algum de atender o benefício público. Por exemplo, cobertura de quadras escolares, melhoria das condições de funcionamento das escolas, fazer funcionar os postos de saúde, as UBS, fazer funcionar as equipes de médico de saúde da família, equipes de saúde da família, isso é o melhor interesse público, isso não tem nenhum problema. Atender uma questão de uma rodovia que vai atender uma região mais rural, isso é benefício público. O que não dá é o toma lá da cá do tipo, eu quero nomear, eu quero tais cargos, eu quero tais secretarias, eu quero tais benefícios para tal empresário ter uma isenção fiscal. Isso tem que acabar definitivamente da vida pública.
Candidato, uma análise das disputas nos 27 estados da federação, ela mostra que o discurso da chamada nova política, que é encabeçado pela Rede Sustentabilidade desde a sua fundação, ele está longe de pegar no Brasil. O que a gente tem visto pelas pesquisas são candidatos, todos eles figuras tradicionais da política, com longas carreiras, protagonizando as disputas. A que o senhor atribui essa dificuldade de novos partidos como a Rede de se mostrarem competitivos nesse cenário? Esse discurso da nova política, ele não seria abstrato demais para o eleitor? Vocês fazem essa autocrítica? Candidato, me desculpe interrompê-lo, só porque acabou esse bloco, o senhor vai responder no próximo, tá bom? Nós voltamos daqui a pouquinho, então. Voltamos e hoje o Radiografia Especial de Eleições recebe aqui na Rádio Inconfidência o candidato ao governo de Minas pela Rede, João Batista Maris Guia. Para entrevistá-lo também convidamos os jornalistas Leandro Siqueira, da Inconfidência, e Marco Antônio Soalheiro, da TV Assembleia. Candidato, no outro bloco, Marco Antônio tinha perguntado, essa nova política, né, do que se trata essa nova política quando a gente vê tantos barões da política e herdeiros políticos liderando os cenários e se candidatando? Ele tem razão. À vista da realidade de agora, a vida como ela é, o que nós estamos propondo, essa nova política, é hoje abstrata, uma promessa portadora de futuro. Como enfrentar? Aí é um problema institucional. Nós temos que passar por uma profunda reforma do sistema político, implodir esse sistema político que aí está. A única coisa boa foi o fim do financiamento privado de campanha. Entretanto, quem é rico mantém o mesmo patamar de desigualdade. Partidos que são grandes vis-à-vis os que são pequenos levam todo o dinheiro do fundo eleitoral e distribuem para cada candidato que já tem mandato 2, 2,5, 3 milhões de reais. Uma desigualdade total. Pra você ter uma ideia, toda a minha campanha candidata a governador, toda ela não vai custar 200 mil reais. Tem 10 meses que eu estou em campanha, de pré-campanha a campanha, né? Mas nós sabíamos que a regra do jogo era essa, tão desigual. Na Alemanha, por exemplo, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, tem o voto distrital misto. O país é territorializado e os candidatos disputam em cada distrito ou território. A campanha de um candidato a deputado federal na Alemanha custa 30 mil euros, 150 mil reais. Nós estamos falando aqui de 3, 4, 5 milhões de reais, afora o dinheiro que o candidato rico põe do bolso dele. Então é tudo muito desigual. Tem um baronato político tomando conta da institucionalidade política hoje no país. Esse sistema político tem que implodir. O que nós propomos? Nós propomos o voto distrital misto, o fim da reeleição e mandatos de 5 anos para presidente, governador e prefeito. Propomos, como na França, que as eleições para o executivo aconteçam primeiro e as eleições parlamentares aconteçam depois. Que aí é muito razoável que eleito o presidente, eleito o governador ou eleito o prefeito, você tenha 30 dias depois as eleições legislativas, que elas tenderão muito mais a reproduzir a maioria obtida na votação para o executivo e evitar aquele problema que é habitual hoje no Brasil de você governar perpetuamente com minorias, né? Ainda mais no jogo dessa pulverização partidária. A cláusula de barreira para evitar essa pulverização e as negociatas de balcão que há por trás disso, para nós operarmos um sistema político aí com 6 partidos políticos aproximadamente. Então, Rede, Partido Verde, o grupo do Ciro Gomes e tal, que estão todos no campo de centro, centro-esquerda, vão ter que começar a conversar, se aproximar, negociar entre si, buscando convergências. Não faz sentido essa enormidade de partidos políticos que nós temos hoje no Brasil. Mas essa proposta defendida pela candidata do seu partido, a Marina Silva, à presidência? A Marina é simpática a todas essas ideias aqui. A Rede não tem que ser, digamos assim, o alicerce sobre o qual se ergue a unidade partidária futura. Tanto é que, nesse momento, a coalizão nacional da Rede é com o Partido Verde. Na verdade, é como se a Rede estivesse voltando às origens e o PV também voltando às origens. Não importa se o nome vai ser Rede ou Partido Verde, mas não tem sentido os dois existirem. Candidata Marina Silva, presidenciável da Rede, que chegou a pontuar bem nas pesquisas no início do processo, entrou em um viés acelerado de queda. Eu queria saber como que o senhor, um militante histórico contra a ditadura, que tem isso destacado na trajetória do senhor, enxerga o atual cenário da disputa presidencial que mostra Jair Bolsonaro, que faz apologia, né, a práticas da ditadura militar, a tortura, inclusive,
liderando a disputa no Brasil. O que levou a isso? Quem errou? Os partidos políticos tradicionais erraram? Foi a mídia, o judiciário, os poderes? Ora, Jair Bolsonaro, nacionalmente, era uma figura inexpressiva há 5 anos atrás. Não subestimemos. De onde vem Jair Bolsonaro? Por que essa projeção nacional e por que ao lado dele a organização pela primeira vez de uma extrema-direita civil e civil-militar? Organizando-se ideológica, política e partidariamente, ainda que de modo tosco, sem clareza programática, mas estruturando-se nacionalmente, com apoios em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, entre ricos e nas periferias pobres, e com grande apelo entre jovens, inclusive jovens que já encontraram um pouco o lugar ao sol, na classe de consumo C. É muito impressionante isso, ocupando lugares tradicionalmente do PT ou do PSDB. Em primeiro lugar, década de 90, quando o PT fundou o Nós contra Eles e entrou com 49 pedidos de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso, votando frequentemente contra o interesse do próprio Brasil, o PT inaugurou a era do ódio na política no período da democracia a partir da Constituição de 88. Em segundo lugar, a corrupção. Quando o PT não esclareceu o mensalão, esparramou desesperança e desencantamento. 9 anos depois, com a Operação Lava Jato, pior ainda, porque não fez pela segunda vez autocrítica alguma e, portanto, não se dispôs a promover nenhum tipo de mudança interna. A Operação Lava Jato prosseguiu e isso se esparramou a vários outros partidos políticos, o MDB, o PP e, finalmente, o PSDB, que hoje tem Paraná, São Paulo, Minas Gerais, seus principais líderes na corda bamba a um passo da prisão, a um passo da condenação. Então pegou todo o sistema político. Isso desmoralizou os partidos, o sistema político, fragilizou a crença na própria democracia, o republicanismo foi ao fundo do poço, os privilégios se acumularam nas castas, o sistema político não reagiu diante disso, ao contrário, cohonestou, fortaleceu esse tipo de coisa. Mas todos os partidos estão envolvidos, nós temos presos de todos os partidos. Eu acabei de falar que todos estão. Não bastasse, vem o ano de 2013 com as grandes mobilizações de rua. Elas foram horizontais e universais. A direita descobriu as ruas também, não apenas as esquerdas e o centro. A direita também descobriu a rua. Quando descobriu a rua, tomou gosto e começou a se organizar. Com a Lava Jato, com as denúncias, ela se agigantou como se fosse a portadora da moralidade, embora o fundamento da moralidade seja a liberdade, e Bolsonaro representa exatamente a ausência, o fim, a ameaça à liberdade. Então é uma falsa moralidade. Só que tem um enorme apelo popular nesse vazio de ideias, de projetos, de valores, crise de valores e mais crise econômica. Por cima disso vem a crise econômica e começa a retirar das pessoas as melhores expectativas de ascensão econômica e social que elas tinham. Dilma inventou da ideologia a crise de recessão, que até hoje aí está. Isso empobreceu a população, voltou com a miséria, instaurou um clima de incerteza, de instabilidade e de insegurança em relação ao futuro. Ao lado disso, a insegurança urbana, que agora também é rural. Esse pacote todo fez uma tempestade perfeita. E quem demagogicamente capitalizou isso, embora ele verdadeiramente pense que esse é o caminho, foi o Bolsonaro. Só que não era ele sozinho. Ele verbalizou grande parte da população brasileira, que agora se estrutura ao redor dele com um projeto político de extrema-direita violenta. Então, quando caçaram a Dilma, o nós contra eles, o eles respondeu àquele nós de modo igual e contrário. O impeachment da Dilma não cabia. Cabia uma medida de outra natureza, mas não impeachment. A rede errou no impeachment da Dilma, a rede Marina Silva que defenderam o impeachment? Eu não teria aprovado o impeachment, eu acho que foi um erro, porque não foi um impeachment derivado do conjunto da obra. Foi especificamente em cima de pedaladas fiscais. E pedaladas fiscais me parece um tema excessivo, tanto mais que muitos daqueles que praticaram o impeachment contra Dilma, que foi um caos como presidente, gerou a recessão, como, por exemplo, Antônio Anastasia, logo depois, com Temer no poder, os mesmos que caçaram Dilma por pedalada fiscal, salvaram Temer 2 vezes. Esse Rodrigo Pacheco, que está aí se apresentando como novidade, é a novidade mais velha do Brasil. Novidade mais velha do Brasil, salvou Temer 2 vezes, junto com Aécio Neves e junto com Anastasia. Essas são as novas lideranças que estão surgindo para o futuro próximo em Minas Gerais? Então é isso, essas hipocrisias, essas incoerências de todos os lados.
o PT, que nunca faz autocrítica da corrupção praticada, que ele institucionalizou, ele organizou o poder em cima da corrupção, e o PSDB, que dá essa demonstração lamentável de, além de envolvido em corrupção, salvar 2 vezes do regime Temer. Uma pergunta resumida, Marco. Rapidamente, num eventual segundo turno em Minas, pelo que as pesquisas apontam, entre Pimentel e Anastasia, o senhor vai se posicionar, a rede vai se posicionar, e o senhor continua na política independente do resultado dessas eleições? Nós vamos reunir a rede, ouvir todos os companheiros e eu vou expressar a minha opinião. A minha inclinação, caso seja esse o cenário, Anastasia e Pimentel, a minha inclinação é uma atitude de distanciamento, total independência, oposição construtiva e crítica, semelhante ao gabinete sombra que o Partido Trabalhista faz no Reino Unido, de 3 em 3 meses, opinar sobre os feitos do governo, elogiar o que merecer elogio, criticar e apresentar alternativa. E com isso irmos construindo uma alternativa política ao longo dos próximos 4 anos. Tá certo, gente. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Candidato, o senhor tem 1 minuto para se despedir. Eu agradeço muito por essa oportunidade, por essas perguntas. Quero dizer que eu tenho esperança na ação. Estamos fazendo um bom combate, disputando uma eleição. Eu não lamento nada, não clamo nada pela situação absolutamente desigual dessa disputa. Nós sabíamos que seria assim, e fizemos e estamos fazendo um ótimo trabalho, divulgando as ideias, os valores, propostas concretas. A minha campanha é uma campanha desde o início totalmente propositiva, como vimos aqui falando da crise fiscal, da retomada do crescimento econômico, do fundo previdenciário, da questão da educação. Ela é completamente propositiva. Manteremos essa atitude e com o propósito de contribuir para superarmos a crise, manter a chama viva, a esperança à nação, que depois de um dia vem o outro e atrás de montanha tem montanha. É isso aí. Termino aqui o Radiografia Especial de Eleições. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o candidato ao governo de Minas pela Rede Sustentabilidade, João Batista Maris Guia. Também estiveram comigo Leandro Siqueira, da Rádio Inconfidência, e Marco Antônio Soalheiro, da TV Assembleia. Produção Tatiana Carvalho, apresentação Desirri Miranda, trabalhos técnicos